Olá, irmãs, olá, irmãos. Hoje nós teremos uma entrevista com o pastor Cláudio Márcio Rebouças da Silva, ele casado com a Jussi, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, bacharel em Ciências Sociais pela UFRB e bacharel em Teologia pela Faculdade Batista Brasileira, graduando na licenciatura em Ciências Sociais pelo UFRB. Integrante do grupo de pesquisa Corpo, Socialização e Expressões Culturais, pela CCOS e UFRB. Ele é reverendo da Igreja Presbiteriana Unida em Muritiba, Bahia. O título do nosso papo é Então a oração não está funcionando. Vamos então ver aí o que nós podemos aprender mais com esse nosso amigo, nosso irmão, o reverendo Cláudio Rebouças. Saudações, meu colega de ministério e amigo, reverendo Cláudio Rebouças. Que oportunidade inigualável, né? Poder beber da fonte do seu saber, como diria aquele ilustre personagem da escolinha, Rolando Lero, nessa fonte inesgotável de saber. Em nome da Igreja Presbiteriana do IBS, né, IPU, eu quero expressar minha gratidão por ter esse encontro com você, esse encontro nosso. Então, seja bem-vindo a esse bate-papo. Valeu, reverendo Pedro, que é um parceiro, que é um amigo, que eu admiro muito, você e sua família. Então, a primeira palavra é de gratidão pelo convite. E estamos juntos, né? Quem tem amigo, não falta nada, né? Então, vamos juntos. Muito bem. Então, meu amigo Cláudio, para quem não sabe, você tem um blog chamado Teologando na Serra, um olhar socioteológico a partir do nosso chão. Então, gostaria que você falasse um pouco, né, para quem não acompanha, sobre esse blog e o que significa esse olhar socioteológico a partir do nosso chão. Dá aí um resumo para nós. Pronto. O blog, para mim, é um espaço, eu diria, terapêutico, né? Eu gosto e acredito que a cura também vem através da escrita. Então, eu terminei criando há alguns anos esse espaço de cura, não é? Através de escrita, que é o Teologando na Serra. E um olhar socioteológico a partir do chão tem a ver com a minha experiência de quem fez ciências sociais e uma grande responsabilidade que eu acho que o fazer teológico tem que estar inserido no chão que a gente pisa. Claro, influências de muitos lugares, não é? Europa, América, África, seja lá de onde você queira dialogar com autores, mas que também precisa acontecer com o chão onde a gente coloca os nossos pés. Daí a brincadeira um pouco, né, da Bíblia na mão e os periódicos na outra, que diria o Barth. Então, aqui a gente fica brincando, não é? A tentativa de Bíblia na mão, periódico, mas também um pouco de birimbau, também um pouco de pandeiro, que é uma tentativa de comunicar, de refletir, a partir também do chão onde eu estou pisando. É uma tentativa. E o blog, Pedro, passa por muitos processos, muitas fases minhas. Quem for acompanhando lá, coisas mais antigas, vai estar vendo talvez uma escrita com muita crise, uma escrita às vezes buscando uma racionalidade maior, às vezes um texto já em um formato de pequenas orações, que são frutos justamente de inúmeros processos que eu vivi e vivo até hoje, né? Maravilha, realmente, quem acompanha percebe essa caminhada que nos alimenta, né? Eu, pelo menos, quando tenho a oportunidade de
de acompanhar lá o blog, a gente percebe que é uma caminhada de muito crescimento, muita alimentação para nós e para você, principalmente, por estar aí sendo essa permanente terapia, né? Muito bom, excelente. Então a gente recomenda, depois a gente vai passar para o pessoal aí o endereço certinho do blog, para as pessoas conhecerem mais aí da sua escrita e acompanharem. Pois bem. Interessante, Pedro, desculpa, mas interessante como, às vezes, inquietações, não é, dores, anseios, que às vezes a gente pensa que é algo só nosso, da nossa subjetividade, da nossa história, e às vezes, por estar em um blog, você vê pessoas de outros estados, de outras igrejas, pessoas que não têm igreja nenhuma, se identifica em alguns momentos ou em alguns trechos, diz, já passei por isso aqui, ou conheço alguém que teve uma experiência parecida. Então, o processo da escrita também tem isso, né? Como eu disse, para mim é algo terapêutico, em que eu vou buscando a mim mesmo em vários processos, mas às vezes termina alguém se identificando também com algo que eu achava que era só meu, e às vezes alguém carrega também algumas dores e sonhos semelhantes, né? É uma comunhão, né? É uma comunhão. Então, hoje, o título, um texto do seu blog, foi o de quarta-feira, né, dia 22, que tem o título assim: então a oração não está funcionando. Eu não sei se a entonação é essa, às vezes soa um pouco como pergunta, né? Mas, então a oração não está funcionando, 3 pontinhos. O que faz surgir esse título? Eu queria ver se a gente começa por aí. Essa expressão é fruto justamente de um dos fragmentos que eu conto no texto, né, de uma criança de 4 anos, e eu gosto muito, né, eu acho que é uma influência do Rubem Alves. Eu tento estar muito atento às crianças. E aí eu escuto no cotidiano, seja com sobrinhos, não é? Ou até crianças da igreja, às vezes coisas assim que eu acho formidável. Para algumas pessoas, quase que não pode, quase que herético, né? Que criança é essa que faz um negócio desse? Mas para mim é extremamente sedutor quando a criança diz: olha, para ouvir. Aí você diz: o que é? Deus está ouvindo rádio. E a avó diz: para com isso, não brinca com Deus, como é que Deus está ouvindo rádio? E essa frase, Deus está ouvindo rádio, não é? Eu fico imaginando o radinho de pilha, e eu acho isso de uma beleza muito grande. Ou reclamar a criança para não tocar em algum tipo de planta, e a criança diz: mas não foi Deus que fez tudo? Para que Deus faz essa planta, não é? Para que Deus fez um mosquito da dengue? Deus estava doido? Então, essas expressões que às vezes vêm de criança, na sua beleza e na sua reflexão, vamos dizer dessa forma, para mim é extremamente sedutor. Então, o título é fruto de uma narrativa de uma criança, em que a tia se aproxima, diz que está orando por ele para não acontecer nada de mal com ele, e ele diz: a oração então não está funcionando, porque o meu dodói só ficou bom quando eu fiz o curativo, né? Então, foi a partir dessa fala dessa criança, a oração não está funcionando, que eu, então, quis escrever um pouco para pensar a oração, né? Sim. E aí você está trazendo o Rubem Alves, eu me lembro de um escrito dele, acho que é Como Ser um Professor, é um livrinho pequenininho, e ele narra uma coisa, porque a palavra funcionando aí, para mim, ela tem muito a ver com o Rubem Alves, né? Uma criança que ela tinha lá um vizinho que tinha um pé de pitanga, se não me engano. E então o pai, o avô, não lembro quem, falava para a criança que ela não podia pegar porque é do vizinho, como se fosse um crime, né? Porque é do vizinho. E aí que ela não podia pular o muro. Então a criança ela desenvolve uma engenhoca de catar pitanga, sem invadir
né, o quintal do vizinho, né? Pegou uma latinha, um cabo de vassoura e criou lá essa engenhoca. Fez funcionar. Então, eu quando vi essa palavra aí funcionando, se a oração está funcionando ou não, né? Esse questionamento, eu lembrei muito dessa engenhoca. E quando você traz também essa questão dessa sedução, essa provocação que a criança traz com tanta leveza, sem complexidade nenhuma, né? Me lembra muito isso, né? E isso aí é fagulha para a criatividade, para a gente poder refletir. Então, era só um parêntese que me fez lembrar aí desse aspecto de Rubem Alves. Porque eu penso, Pedro, que a gente precisa, de fato, continuar atento às crianças, não é? Se queremos, de fato, compreender e viver o reino, a gente tem que estar aberto e não achar que ali não há reflexão, que ali as coisas são feitas sempre livre e sem compromisso nenhum. Ao contrário, eu sempre tenho suspeitado que as crianças têm muito a nos ensinar e que nós precisamos, nós adultos, né, que às vezes vamos ficando tão chatos com os nossos tantos compromissos de trabalho e da vida, precisamos alimentar essa parte, sobretudo, do questionamento que as crianças trazem sem medo, né? Sim, maravilha. E aí, então, como a gente tocou no Rubem Alves, você inicia seu texto com uma citação citando Rubem Alves, né, que é assim, né? Porque não há outra forma de falar sobre Deus a não ser falando sobre nós mesmos. Deus é um espelho no qual a imagem da gente aparece refletida com as cores da eternidade. E aí me parece uma ótima provocação para ensinar a espiritualidade, né? E nos colocar em movimento constante nessa questão se a oração não está funcionando. Foi essa a intenção? Como é que trazer Rubem Alves? Como eu falei, o Rubem Alves termina sendo uma influência muito grande, não é, em minha jornada, seja na visão teológica ou aquilo que eu vou construindo enquanto um pastor da IPU, na minha visão de mundo, eu diria, não é? O Rubem Alves é uma dessas figuras que é muito cara para mim. E quando eu penso em olhar para Deus ou falar com Deus, precisa ser um exercício de olhar para o humano, não tem como querer deslocar ou pensar apenas a transcendência, fora da imanência, não é? Então, a face de Deus, muitas vezes, é revelada para além dessa dimensão do invisível, do inatingível, de algo abstrato, não é? Desse mistério. Mas eu gosto muito do Evangelho quando diz: tive fome, me deste de comer, estava nu, me vestiu, estava preso, você me visitou. Então, um exercício de tentar enxergar a face de Deus na face humana, na sua maior diversidade, não humana dos que frequentam apenas as igrejas, mas o humano da diversidade, seja do sindicato, do chão da fábrica, da universidade, o agricultor, a marisqueira, não é? O pescador. Quer dizer, ali está a face do Cristo. Então, é essa tentativa, Pedro, de o que eu estou querendo, de alguma forma, dizer no texto, como uma síntese, seria: quanto mais eu me aproximo do divino, eu tenho que mergulhar na humanidade. De alguma forma, esse é o pano de fundo do texto, né? Uhum. Quanto mais eu me humanizo, mais perto do divino eu estou. Ou quanto mais eu quero me divinizar, me santificar, e a oração é um desses exercícios da espiritualidade, eu devo estar compreendendo a mim mesmo e ao outro, né? Sim. E aí você traz exemplos que vão mostrar, tem a ver com aquilo que você disse, né, da fala da criança, a expressão dela, que te provoca, né, essa questão. Então você compartilha duas experiências. Não sei se você quer falar delas. A da criança eu já terminei citando aqui um pouco,
Eu terminei não colocando o nome lá no texto, mas é o Guilherme, né? O sobrinho de Jússi, a tia aí é Jússi, minha esposa. E a outra situação é a amiga que eu digo, uma amiga em comum, é a reverenda Bianca, da Igreja Anglicana, e o camarada é o reverendo Cássio, da IPU lá em Feira. E eu brincando com o Cássio, que estava orando por ele soltou a piada: não ore por mim não, porque você orou por Bianca e o carro dela capotou. E aí eu retruquei nessa brincadeira de não buscando algo mágico, né? Mas dizendo assim, justamente, se eu não tivesse orado pela pastora Bianca, ela talvez não estivesse mais entre a gente. Mas como eu estava em oração, Deus poupou a vida dela. E aí brinquei com ele, mas naquele exercício para a gente não ficar por baixo, né? Quando o colega solta uma piada, ou quer, como a gente usa a linguagem aqui na Bahia, quer lhe quebrar, aí você tenta reverter para quebrar ele, não é? Em uma Sim. linguagem de brincadeira, mas no fundo não é achar que a oração é mágica, não é achar que porque a gente orou um acidente não vai acontecer, não se trata disso. Mas esse campo também da subjetividade ou do mundo invisível, claro que é muito comum para todos nós cristãos que crescemos, sobretudo em igreja, a oração dos pais, a oração dos mais velhos, a oração da família ou do pastor, não é? Que Deus proteja sua entrada e sua saída, que Deus guarde você, meu filho, na estrada, quando está indo trabalhar ou na universidade. Então, faz parte da nossa socialização, da nossa fé, esse entendimento, um Deus que protege. Agora, é evidente, há circunstâncias na vida em que um acidente ou uma morte pode acontecer. E aí, Deus não protegeu? Foi alguém que orou e orou com pouca fé e por isso não foi respondido? Então, claro que tem coisa que escapole a nossa própria linguagem, ou a racionalidade é cheia de limitações, não é? Não quer dizer você orou, o cara está protegido, nada vai acontecer. Não é um amuleto, não é isso. A oração muitas vezes faz bem para a gente mesmo, né? No conhecimento da gente mesmo ou na relação com o sagrado. Deus não se torna mais Deus ou menos Deus porque eu oro ou eu deixo de orar. Mas eu, enquanto cristão reformado e ecumênico, se eu não oro, eu vou sentir deficiências. Eu vou sentir que está faltando algo na minha vida, porque na minha prática, a oração é uma das formas de alimentar a espiritualidade, não é? Não a única, mas uma das. Sim. E também a gente tem que ter cuidado de não querer cair naquela coisa do alívio como um remédio, como um placebo, né? Porque, assim, Sim, lógico que alivia, porque Jesus mesmo diz: venham a mim, porque o que eu exijo de vocês é leveza. Não quer dizer que vocês não vão ter compromisso, não vão ter que dividir as cargas e tudo mais, mas não é esse alívio barato, né? Esse alívio que voa, né? Que se desfaz. É um alívio perfeito. que é palpável, que, que tem sentido, né? Que nos movimenta, né? Só para a gente, né? Não quero a magia, mas também eu não posso achar que vai ser uma coisa para eu me safar, né? Então, né, nesse Perfeito. sentido, né? Senão se torna, como diria o Bonhoeffer, graça barata, né? Evangelho sem cruz, graça barata. Sim, e eu lembro também de outro termo que acaba indo nessa direção também, que é a graça com desforra, né? A graça com vingança, né? Porque as pessoas às vezes começam a entrar numa batalha espiritual de oração que vira, na verdade, maldição, né? Perfeito, perfeito. Um programa até falava, né? A personagem pedia uma ajuda, uma moedinha lá no metrô, acho que é no Zorra Total, e a pessoa não dava, mas ela falava que Deus abençoe cada canto da sua vida. Mas o jeito, esse tom é mais de ameaça, de querer, né? Então, assim, a oração, ela às vezes, dependendo de como a gente encara, a gente começa a colocá-la nesses lugares que não são a oração, né? Muito aquela ideia de
para a gente enxerga a misericórdia e o Deus gracioso, né? Mas na vida do outro é sempre Deus é justiça. E esse Deus é justiça é sinônimo disso que você está falando, né? É quase jogando uma praga para o outro, né? Exato. Então, seguindo aqui, algo que muitas pessoas querem saber, mas às vezes nunca perguntam, né? Às vezes elas ficam para elas, que é bem simples, as crianças fazem isso, né? Nós que não às vezes perdemos a coragem de fazer, que é o que de fato significa a oração, né? Então, essa pergunta você mesmo faz no seu texto e desenvolve uma reflexão, né? E, ao meu ver, com uma didática leve, que acho que isso que torna muito válido isso no texto, né? Na sua proposta aí. E é uma didática também convidativa e que nos cutuca a curiosidade, né? A curiosidade. Então, o que de fato significa a oração, meu amigo Cláudio? Essa resposta tem a ver também com muitas fases da minha vida, não é? Houve um momento que a oração era, na minha trajetória, né? Talvez até antes de ser seminarista, isso tem um tempinho, estava atrelado muitas vezes à ideia de vigílias, a ideia de longos períodos, como se fosse assim, eu tenho que orar não sei quanto, era quase algo cronometrado, né? Achando que você orando X tempo por dia, você estaria mais perto de Deus, e isso era muito confuso, porque ao mesmo tempo que queria me aproximar de Deus, parece que eu tinha indiretamente uma forma de julgar as pessoas, como se eu fosse mais crente, mais fervoroso do que outros, né? Se eu estou orando mais... também, né? Não ouvi. Lembra uma penitência também, né? Sim, sim. Então eu fui passando por várias fases, né? De amadurecimento, para mim um amadurecimento de não limitar a oração a um momento específico, seja em casa ou na igreja, não é? Dentro de uma liturgia, dentro de um ritual, mas tentar fazer com que a vida, o que para mim é muito mais difícil, né? Ser uma vida de oração, seja uma vida de contato com Deus, seja uma vida em sintonia com o sagrado. E aí são muitos processos, né? Eu diria que algo que me salvou muito também foi a leitura tanto do Richard Shaw quanto do Frei Beto, e os dois apontaram para mim, por exemplo, a Teresa d'Ávila, uma doutora da igreja, uma mística da igreja, e eu não tinha muito essa leitura, né? Então eu falei, pô, se eu gosto de Shaw e de Beto, e os caras estão dizendo que essa mulher é importante, quem é essa mulher? Então, fui atrás um pouquinho dela e fui parar um pouquinho em João da Cruz. E aí, a partir um pouco desses místicos também da igreja, eu fui resgatando um pouco de uma percepção de exercício, digamos assim, de espiritualidade, de fato, né, que não é mais cronometrado de tal hora, ou em um formato específico, mas uma compreensão de que o Deus do templo é o mesmo do cotidiano. Então, na escola, na universidade, no trabalho, ao lavar uma roupa, ao lavar um carro, a percepção de que o mesmo Deus está ali. E está ali como meu parceiro, está ali para me orientar, está ali para me corrigir, está ali para me acalentar, me abraçar. Então, o que é oração tem a ver com muitos processos na minha jornada em que eu mesmo fui enfrentando. Agora, eu gosto muito de pensar a oração como conversa. Desde pequeno ensinaram, eu acho que até isso a gente na escola dominical, não é? A oração é uma conversa. Aí tem gente que diz, ora lá por mim, a gente encontra gente na rua, diz, ora por mim porque eu não sei orar. Ou então, fulano faz uma oração tão bonita, eu não tenho essas palavras, como se fossem as palavras, não é? Mais elaboradas que fossem agradar ou não a Deus. Quer dizer, isso é muito complicado. A oração que a gente faz no templo nem sempre é a mesma do quarto também, mesmo Deus sendo o mesmo, né? A gente não vai colocar, às vezes, coisa da nossa humanidade na igreja, que o povo vai dizer assim, vixe, esse pastor é mais pecador do que eu, né? Mais terrível do que eu. E somos mesmo, muitas vezes, não é? Sem dúvida alguma.
Mas, claro que tem coisa que uma oração que é feita no templo, com honestidade, diante de Deus, da gente mesmo, mas não é aquela mesma oração quando a gente está sozinho, né, com a gente mesmo, onde a gente vai colocando para fora, às vezes, coisas terríveis que todos nós somos, fazemos, carregamos. Então, nesse exercício de oração como conversa, eu costumo pensar o que é que então Deus está dizendo, né? Como Ele me orienta, o que é sua voz, como ele fala comigo. As pessoas têm que descobrir, penso eu, Pedro, sua maneira de compreender a voz de Deus. Porque tem algumas pessoas que parece que Deus só fala através do pastor, ou Deus só fala quando abre e lê a Bíblia. Eu não estou dizendo que Deus não fala. Deus pode falar através dos líderes religiosos. Deus fala através da leitura da Bíblia Sagrada. Mas será que é só isso? Será que através dos pássaros, da natureza, através de espaços não eclesiásticos, a voz de Deus também não pode acontecer, não é? Então, como compreender essa voz de Deus? Porque, às vezes, parece que a oração para muitas pessoas parece que você está com uma lista de supermercado, sabe? Aquela lista que você faz e sai com sua esposa e tal, e vai resolver as coisas, e aí você vai jogando para Deus, Deus, isso, aquilo, 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 aí pronto, acabou, aí eu posso dormir em paz porque já orei hoje, né? E não é um momento de silêncio, não é um momento até de se escutar, parece que a oração muitas vezes é só jogar coisas para Deus, que no fundo parece que é para a gente dormir tranquilo, dizendo, orei hoje. Então eu busco, nem sempre consigo, mas busco tentar discernir o que é essa voz de Deus. Se a oração é diálogo, o que é que Deus está me dizendo, né? O que é que Ele quer da minha vida? E aí, você diz assim, que, nesse sentido do diálogo, né, com efeito, diria que a oração é a tentativa de um diálogo com o mistério, que acessamos com fé em busca de alento, encorajamento, consolo, esperança para suportar momentos difíceis, terríveis, enfrentados na jornada da vida. Muitos fazem deste momento um processo de autopromoção em busca de prestígio e sentimento de superioridade, como exemplificado em Lucas 18, 9 a 14. E aí você faz aqui uma citação do José Comblan. O problema é que as igrejas sempre levantam novas barreiras que expulsam, excluem todos os membros que não se conformam com as regras e normas de prudência humana inspiradas pela vontade de segurança. O problema não é que o mundo não se interessa pela mensagem de Jesus. Segundo Comblan, o problema é que a igreja fecha as portas para muitos que se interessam pelo povo de Deus e não se interessam pelas normas, regras, ritos e obrigações. E aí você continua aqui dizendo que, com efeito, você suspeita que a oração se torna extremamente relevante quando é compreendida como exercício de uma espiritualidade diaconal, de libertação, ou seja, de me aproximar do inefável, não de ser algo antagônico. Do inefável não pode ser algo antagônico ao encontro do humano em sua múltipla forma de existir, isto é, segundo Richard Shaw, é significativo orar, estudar e agir. Está nessa linha, né, do que você vem falando? Isso sim, perfeito. Veja só, algo que me incomoda bastante. Tento respeitar, tento compreender, mas confesso que me incomoda. E eu acho que incomodou Jesus também quando ele conta lá a parábola, né, que cura 10 pessoas e apenas um volta para agradecer. Eu acho que a gente tem que desenvolver uma espiritualidade da gratidão, reconhecendo o cuidado de Deus, reconhecendo o cuidado de Deus através de vidas de pessoas que estão perto ou longe.
às vezes liga para a gente, manda um e-mail, uma palavra de fortalecimento. Então, essa voz de Deus, ela é múltipla. Então, ser grato a Deus, ser grato à vida, para mim é algo muito sério, não é? Que não é apenas dizer assim, obrigado, Senhor, por este dia. É tentar novamente com a vida mostrar que você é grato por esse presente que é poder viver, mesmo diante de toda a diversidade que nossa vida tem. Alguns no Brasil enfrentam ainda situações bem piores, não é? Estamos numa pandemia, a gente pode ficar em casa, a gente tem casa, a gente tem água para se higienizar, a gente pode comprar álcool gel, não é? Pode comprar um remédio se precisar, não falta alimento na nossa mesa. Então, veja, é extremamente difícil para a gente, mas é muito pior para muitas outras pessoas. Então, ser grato na vida, para mim, é algo muito, muito sério. Então, a ingratidão é algo que me incomoda demasiadamente. Outra coisa que me incomoda, por isso eu escolhi, não é, esses dois textos de maneira muito bem pensada, não é solto. Os dois textos aí do Evangelho são muito bem pensados. As pessoas que fazem da oração a autopromoção, né? Uhum. Eu faço, eu sou diferente eu tenho... Não, Senhor, eu sou pecador. Isso é uma grande lição, não é, da teologia reformada. É o Deus amoroso que veio ao nosso encontro. Não é mérito nosso, não é esforço nosso. Agora, claro, a partir do momento que a graça me toca, a partir do momento, como diria o Shaw, que eu sou surpreendido pela graça, eu não posso viver uma vida de qualquer maneira. Eu tenho que tentar compreender o que é essa voz de Deus, para, em gratidão à vida e ao amor de Deus, tentar ser sal da terra, luz do mundo, desenvolver meus talentos para a construção do reino, como diria João Dias, para o grande mutirão do reino, não é? Uhum. Então, quando essa é a tentativa, não é? Ser grato e não ser uma pessoa arrogante que se acha melhor do que as outras pessoas, mas ter a consciência que é o amor de Deus em nossa vida que gerou sentido para a nossa existência, né? Que fez os nossos olhos brilhar, que fez com que o riso novamente pudesse ser realizado na nossa jornada, né? A despeito de tudo que temos vivido, o Senhor está em nós e está ao nosso lado, né? Então isso nos faz perseverar, caminhar com fé e com coragem para enfrentar dias difíceis. O convite de Jesus, Pedro, como você no início apontou, é para a leveza, vinde a mim, não é? Todos que estão cansados e sobrecarregados. Mas muitas vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente vai botando tanta regra, tanto dogma, não é que a gente vai viver solto. Todo modelo de sociedade precisa de suas regras, não é? Para ordenar, para dar segurança, enfim, para que a sociedade possa, de fato, funcionar. Claro que a gente pode questionar quem criou essas regras, é interesse de quem, se não outro, esse é outro processo. Mas viver em sociedade significa, então, o mínimo de ordenamento social. Mas muitas vezes parece que a gente vai impedindo, talvez, pessoas de se aproximarem desse Cristo, que às vezes conversa com você, conversa comigo ou com outro e diz, esse Cristo é maravilhoso e eu quero servi-lo. Mas se a gente não tiver cuidado, essas mesmas pessoas frequentam as nossas igrejas e talvez enxerguem ou encontrem outras coisas, não é? Quando ele falou comigo, parecia um Cristo que me aceitava da maneira que eu sou e o seu amor e a sua graça que iria modificar a minha vida. Aí entra na porta da igreja, parece que, às vezes, os irmãos e as irmãs é que querem fazer uma transformação na vida das pessoas, não é? Não cabe a gente. A mudança é sempre obra do Espírito. Claro que se as pessoas querem mudar, se as pessoas pedem ajuda, ou se nós temos sensibilidade, percebemos que alguém pode ser ajudado, isso a gente tem que fazer, é evidente.
mas o que às vezes a gente enxerga é um sentimento como se, por pertencermos à igreja, somos superiores, não é? Somos superiores às pessoas e vamos ajudar aquelas pessoas a encontrar o caminho da redenção e da salvação. E, às vezes, olhando para o Evangelho, aquela pessoa talvez esteja até mais perto do sagrado do que muitos de nós que estamos sempre na igreja. Então, eu tento aprender, seja com os de dentro da igreja, seja com os de fora. O Espírito de Deus é livre e Deus fala de muitas formas. Sim, isso me faz lembrar o Leonardo Boff, ele falando sobre espiritualidade. Então, numa das suas palestras, ele dizia que a mãe dele, já bem idosa, né, onde ele foi visitá-la, e ele sempre, com todo o seu ar de um teólogo, né, um padre e tal, e ela o via assim. E aí ela estava um bom tempo na janela de casa, olhando para fora e sorridente. E aí ele, mãe, o que a senhora faz tanto nessa janela? O que a senhora espera? Ela, eu espero, nessa beleza toda, eu espero ver o seu pai passar aqui junto com Deus. Ele fala alguma coisa dessa forma, assim, né? Então, a forma como ela teologiza, né, para o mundo, assim, e aí ele fala, quem é o teólogo aqui, né? Então, acho que essa sensibilidade de enxergar que, olha, o outro, né, a outra pessoa, ela também tem o seu contato com o sagrado, ela também tem a sua experiência. E isso não quer dizer que ninguém é melhor que ninguém, né? Isso também não me força a ter que fazer nada, não é isso, né? Eu não tenho que fazer algo para conter ou para ampliar alguma coisa na experiência do outro, né? Não é isso, né? É a ideia da parceria na graça, né? A parceria na missão de Deus, né? É um processo de comunhão, não é? A humanização ou a espiritualidade se dá na comunhão e nesse encontro com o outro. Então, não apenas eu humanizo o outro me humaniza, porque ele aponta para mim, de fato, quem eu sou. Eu só sou em relação ao outro, né? Seja o outro divino, seja o outro humano. Só somos porque somos relacionais. Então, o último fragmento da sua leitura, você citou Shaw, orar, estudar e agir. Então, essa triangulação também tem conduzido muito a minha vida. Claro, primeiro porque a gente vê isso em Jesus de Nazaré, como cristãos, não é? Mas também é um processo, nós que somos de uma igreja ecumênica e reformada, então, desse avivamento da memória, dessas figuras que foram caras, não é? O Shaw, o Alves, o João Dias, para citar aqui alguns que eu termino lendo ou me identificando mais, mas vocês aí no Espírito Santo, sem dúvida, vão ter também outros nomes, outras experiências, em que a gente não se trata de tornar ídolos agora do protestantismo, mas se trata de reconhecer a graça de Deus na vida dessas pessoas e o compromisso que elas tiveram, né, com o reino, com a sociedade justa, com a garantia de direitos humanos, e, ao mesmo tempo, pensar nos desafios também que a gente tem como seguidores de Cristo, e também, seguindo os rastros desses que vieram antes da gente, tentar construir o reino de Deus, não é? Sim. E aí, então, nesse gancho, entendemos que um instrumento possível de colocar em prática essa ação libertadora dos oprimidos, que é algo que você cita aqui no seu texto, né, que junto a Comblan ainda, né, que a questão de que os cristãos não realizam a sua vocação de povo de Deus somente em assembleia de oração, que é o que a gente está dizendo, né? Devem entrar neste mundo e agir nele, para ajudar o surgimento de um povo de Deus no meio de todas as nações. E aí você diz assim sendo, não se trata de um processo civilizatório colonizador, político-econômico, mas uma ação libertadora dos oprimidos que trazem em seus corpos as marcas do cativeiro desumanizador.
Então, aí a pergunta que eu quero te fazer, é uma pergunta grande. Entendemos que o instrumento possível de colocar em prática essa ação libertadora dos oprimidos é o diálogo. Você, pensando com Frei Beto, que você já até citou, diz que a oração deve ser um diálogo, mas logo traz algumas questões, né? Você traz algumas questões que é o que Deus nos diz, como faz isso, temos feito silêncio para discernir sua voz, que é polifônica, é uma coisa que a gente já começou a trazer aí, como sugere Santa Teresa d'Ávila, falais muito bem com outras pessoas, porque vos falariam palavras, faltariam palavras para falar com Deus. Então, como é essa ação prática que deve transbordar, né, ou superar o diálogo? Pronto. Então, uma primeira percepção, quando eu estou chamando a atenção para o diálogo, é compreender que esse outro também carrega Deus, carrega o sagrado. Não é uma relação, eu sou iluminado, o outro anda em trevas. Não é isso. Tanto eu posso carregar luz, como carrego minhas trevas, o outro também. Então, é nesse processo do encontro e do diálogo que a gente vai criando, vamos usar a linguagem, criando pontes, não é? Destruindo muros, derrubando os muros, e a partir desse diálogo tentar, de fato, oferecer de maneira concreta e libertadora uma espiritualidade que eu gosto muito da ideia de uma espiritualidade diaconal, uma espiritualidade da libertação. O que eu estou querendo dizer e insistindo quanto mais eu me aproximo de Deus, eu tenho que tentar responder essa minha intimidade, esse meu contato com Deus, assumindo, então, uma prática e que seja uma prática libertadora. Não o que estou fazendo se sou cristão? É a pergunta que não sai da cabeça, não é? Se Deus fala, o que é que ele fala? Não é? Eu não sei você enquanto pastor, mas eu já perdi muitas noites, não perco mais algumas, mas a pergunta ainda não sai da cabeça. O que de fato Deus quer da minha vida? Não é? Quando a gente pensa, é a caminhada estritamente na igreja eclesiástica, é uma caminhada no campo da educação, são as duas coisas. É o campo ecumênico, que talvez seja um setor onde também eu possa estar servindo a Deus de maneira concreta, fortalecendo esses lugares. Então, são muitas perguntas, às vezes poucas respostas, não é? Ou respostas que são provisórias, mas seja qual for, tem algo muito forte em minha cabeça e meu coração, seja no chão da escola, no chão da igreja, no chão de uma universidade, eu sinto muito em minha cabeça e em meu coração que eu preciso servir, que eu preciso apontar para a esperança, que eu preciso apontar para outra realidade, que eu preciso despertar nas pessoas o melhor que elas podem ser, sabe? É muito esse comprometimento de que, olha, a vida está um caos, mas, de repente, pode vir uma nova ordem, não é? Pode vir, às vezes, porque ela vem repetidamente, de maneira misteriosa, e pode vir porque, às vezes, essa nova ordem é fruto também da nossa ação no mundo, não é? Diria o Martin Luther King, jogar as coisas para Deus, né? Esperar que Deus faça tudo, enquanto eu não faço nada, isso não é fé, é superstição. Então não se trata de, já orei aqui de manhã, então o dia hoje todo está protegido. Aí eu vou para o carro, para dar um exemplo, e sou um cara imprudente no trânsito. Mas eu orei de manhã e Deus vai me proteger. Não é isso, né? Isso é ser imprudente, isso é ser irresponsável. A gente tem que estar no trânsito, tem que estar atento. Só para dar um exemplo, né? Então, eu acho que eu não consegui responder sua pergunta, mas em minha cabeça é muito forte derrubar muros, construir pontes e entender que essa relação com Deus, com o sagrado, deve me levar
a lutar contra a injustiça social e garantir direitos humanos. Em minha cabeça, em minha espiritualidade, isso é muito forte, muito sério. Mas, claro, isso é a minha espiritualidade, que não deve ser padrão para outras pessoas. Assim como eu estou falando isso, e às vezes quando escrevo algo no blog, alguém vai se identificar, e alguém vai dizer, eu também compreendo dessa forma, eu também parto desse lugar, mas não é receita para ninguém. Isso sou eu, com meus caminhos, com minhas dores, com minhas crises e com minhas tentativas de superação também. Sim, você respondeu logicamente a pergunta, porque também a gente não pode achar que vai ter a resposta, né? Porque a questão da oração, como a gente está nesse bate-papo percebendo, ela não vem pronta, né? Não é uma coisa pronta. Ela tem diversas fontes, e uma das fontes está em nós, né? Nós produzimos oração, nós produzimos formas de orar, maneiras de orar, nessa relação com o outro, né, Deus, o outro, os humanos, né? E aí, dentro da pergunta, uma coisa que eu destaco aqui, que é a questão de suspeitar que querer conhecer o mistério que chama de Deus significa que você, né, precisa me humanizar, né? A gente precisa se humanizar cada vez mais. Então, não queira limitá-lo ao seu templo, né, diz o seu texto aqui, denominacional, achando que o seu jardim é mais florido e perfumado, né, que as suas frutas são mais saborosas e os pássaros são mais afinados por cantarem em seu coro institucional. Então, mostra assim que, olha, a gente não pode querer prender a oração como a gente tem tentado prender Deus, né? Cercar Deus como um Deus domesticado para ele funcionar como a gente quer que ele funcione, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Isso, porque a oração também, para além de uma prática, vamos supor assim, da nossa espiritualidade, como alguém que é da fé cristã reformada e ecumênica, para além disso, tem muito a ver com circunstâncias da nossa vida, não é? Então, pode ser que você, enquanto pastor, todos os dias, no seu hábito, na sua espiritualidade, sozinho com Deus, que você, por exemplo, vá para o quarto e dobre seu joelho. Outros vão dobrar os joelhos para orar em algumas circunstâncias específicas. Isso não faz dele mais ou menos crente, não é? Mais ou menos perto de Deus. Tem momentos quando eu estou orando, que eu choro, que eu me emociono. Tem dias que não. Então, tem muito a ver, às vezes, com a circunstância evidente que a gente está vivendo, não é? Com um momento, você ser afetado por alguém, não é? Seja um parente, seja um amigo, isso é algo que mexe muito com a gente e vai muitas vezes interferir, vamos usar essa linguagem, na forma como a gente vai estar orando, não é? Nós perdemos aqui, só para dar um exemplo, um presbítero, André Pereira Mota, um presbítero já idoso, que para nós, assim, uma grande referência, um grande servo de Deus, que não teve nada a ver com a Covid-19, mas terminou falecendo nesse processo. Mesmo Muritiba sendo uma cidade do interior da Bahia, com uma população não tão grande, nós terminamos respeitando e obedecendo todas as recomendações, e eu não pude estar lá para estar com a família, com parte da família que também pôde estar lá, né? Até a família, foram poucas pessoas que puderam estar lá no cemitério. E o Conselho da Igreja lançou uma nota, gravei um vídeo para falar com a família, mas isso é muito complicado, porque
na nossa cabeça, principalmente de um líder religioso, não é que você tenha... As pessoas, às vezes, querem a palavra certa de um líder religioso, quanto mais em um momento de dor. Não existe essa palavra certa, mas há uma representação social, simbólica, em que, neste momento, se espera do líder religioso alguma orientação, alguma palavra, um pouco de consolo e de conforto. E eu digo a você como foi difícil, como foi extremamente doloroso eu não poder ver os familiares, para dar um abraço em nome da igreja, para orar pessoalmente com eles. Quer dizer, tudo foi feito de maneira virtual, e eu fico imaginando o trabalho que depois muitos líderes religiosos, muitos psicólogos, né, terão após essa pandemia, não é? Porque perder alguém já é algo terrível. Perder alguém e você não poder participar de um ritual fúnebre, de despedida, eu não sou do campo da psicologia, mas eu acho que haverão muitas cicatrizes por aí, e um longo processo futuro aí para a gente tentar descobrir caminhos juntos. Dei esse exemplo apenas para dizer que, mesmo de maneira virtual, para mim foi muito difícil mesmo, não é? O desejo de poder dar um abraço na família de alguém que, na história da nossa igreja, especificamente em Muritiba, foi um grande referencial, um grande homem de Deus, um grande servo, extremamente ético, comprometido, um sinal de Deus na vida da gente. Então, eu conto isso apenas para reforçar. Então, claro, a partir do momento que eu recebo a notícia que a gente perde esse presbítero que já de idade, que já tinha uma idade um tanto que avançada, mas então, quando você ora recebendo uma notícia dessa, entre aspas, não é a mesma coisa de um dia comum que você faz sua oração a Deus, que é o que você está dizendo. Essa história toda foi para dizer que a oração tem muito a ver com a circunstância. Nasce alguém na família, a oração é de festa, de gratidão, de alegria. Perdemos alguém, é oração de gratidão a Deus por aquela vida, mas é um sentimento diferenciado, não é? As nossas emoções são diferenciadas. Então, a gente está chegando próximo ao final, e você começa com Rubem Alves e você termina com Rubem Alves, né? E é muito interessante como que não é que o Rubem Alves emoldura, né? Mas é que o Rubem Alves, e aí eu trouxe essa ideia de que ele é um professor de espiritualidade, né? E aí você diz assim, antes de citar Rubem Alves, de fato, quem tem ouvidos para ouvir, escute o Rubem Alves quando diz: então Deus tem prazer no vento fresco da tarde. Se Deus tem prazer no vento fresco da tarde, o vento fresco da tarde é divino. Ser espiritual é gozar o vento fresco da tarde, gozar o perfume dos jasmins, sentir o gosto das frutas, deleitar-se na forma e nas cores das flores, amar as montanhas distantes, entregar-se ao frio da água das cachoeiras, sentir o arrepio das carícias na pele. Deus amou tanto esse mundo de prazeres que ele mesmo criou. Melhor não poderia ter sido criado. Que resolveu tornar-se homem, ser homem de carne e osso, com olhos, ouvidos, nariz, boca, pele, é melhor que ser espírito puro. Você quer ser espiritual? Rubem Alves perguntando, né? Abra os olhos e ande pelo jardim. No universo inteiro não existe nada mais divino. Você começou então com Rubem Alves e termina o texto com este professor de espiritualidade. Você nos convida, Cláudio, para uma escuta, ao mesmo tempo que nos convoca para uma ação dialogal, cuja prática é libertação e humanização. Né? Assim eu estou interpretando, né? E então, podemos concluir que para que a oração funcione, né, que é aí a nossa palavra-chave,
lá da criança, né? Para que a oração funcione, é preciso assumir uma espiritualidade prática, dinâmica e profundamente humanizadora? Essa é a pergunta aí para a gente tentar fechar esse nosso bate-papo. Sim, sim, é isso mesmo. Essa é a chave para que a oração, no meu entendimento, seja eficaz, funcione, me humanizar e servir o próximo, não é? Servir o outro. Porque servindo o outro, eu estou, de fato, servindo a Deus. Então, é nessa perspectiva que nós devemos, Pedro, e aí a minha gratidão ao seu convite para a nossa conversa, um abraço fraterno da IPU de Muritiba e do Presbitério do Salvador, para toda a igreja aí do IBS, todos vocês, o Senhor permitindo, em breve a gente se reencontra nessa vida, não é? Nessas agendas aí da IPU, sobretudo, mas é esse processo de gratidão, é esse processo da não autopromoção, mas do Deus que me convida sempre ao serviço, ou na linguagem de Rubem Alves, a beleza, não é? O Rubem Alves que aprendeu com Shaw, estou encerrando, o Rubem Alves que aprendeu com Shaw, dizendo: foi Shaw que nos ensinou que as coisas do céu já estavam resolvidas. Nossa preocupação agora, digamos assim, é com a terra. Claro que não é dicotomizar, mas é mostrar que a espiritualidade tem que estar no chão onde se pisa, não é? Então, nesse aspecto que há um convite, sem dúvida alguma, e o Rubem Alves é um grande professor para isso, para nos despertar ao canto dos pássaros, ao voo das borboletas, a olhar a cachoeira, a força da cachoeira e das águas, e a perceber no chão da vida, no chão da cultura, no chão de toda a diversidade, que Deus pisa. E se Deus pisa, nós também temos que pisar. Essa é a espiritualidade que eu acredito, essa é a oração que eu defendo, que me humaniza e que me leva ao serviço do outro. Amém, excelente. Então, Cláudio, a gente agradeço aqui em nome da Igreja do IBS. Foi um momento assim de crescimento inenarrável, trazendo aqui novamente o Rolando Nero, né? Inenarrável, né? Essa fonte maravilhosa. E aí, gratidão. Acho que a gente tem a oportunidade de demonstrar isso que nós aprendemos nesse diálogo com você, nessa oportunidade desse bate-papo, que é muita gratidão poder ter essa experiência com você de falar sobre como funciona a oração sem uma receita. Sem uma receita, né, que traz passo a passo, você tem que ser fervoroso. Não, porque a minha oração é mais fácil, se você botar o joelho no chão vai dar certo. Mas com essa leveza, né, de poder debater, de criticar, de ser como a criança, né, que espontaneamente olha para o mundo e fala, e diz, se expressa, né? Acho que muito bom isso para nós. É isso. Se alguém ora de joelho e isso te faz bem, ore de joelho. Se você gosta de olhar do quintal, se na sua cidade dá para olhar ainda o céu e as estrelas, e isso te faz bem, ore dessa forma. O meu problema é sempre com quem quer criar um único formato e achar que todo mundo tem que fazer daquela forma, porque se não for daquela forma, Deus não escuta, não está perto de Deus. Descubra a sua forma, mas que essa sua forma de orar te humanize e te leve ao encontro e ao serviço do próximo. Se você vai orar de joelho, deitado, em pé, eu não estou preocupado com isso. E acho que Deus também não, né? Então, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta, mas não é para responder. E aí fica para a gente refletir também na igreja. Quando manda fechar os olhos para orar, a gente está se humanizando, a gente está, né? Então, assim, é só essa provocação para a gente voltar depois nesse texto, voltar nessas conversas e a gente seguir em frente aí com alegria.
Meu amigo, um abração, um abraço na nossa igreja, um abraço na esposa e na igreja em Muritiba. E quem sabe a gente, antes do encontro presencial, a gente ainda faça algum outro encontro aí que foi maravilhoso. Obrigado pelo convite. Deus abençoe. Obrigado, grande abraço.